Nós fizemos um convite e ele nem titubeou, ele simplesmente disse: eu vou. E pela graça de Deus nós estamos com ele aqui. Eu quero que você, de onde você está, feche seus olhos, estenda suas mãos para cá e vamos abençoar a vida dele, para que dele flua o que Deus deseja falar ao nosso coração nessa noite. Pai, nós apresentamos o teu filho, que vai ministrar a tua palavra, Senhor. Sabemos que é o Senhor quem fala, então, Senhor, trata-nos nessa noite e fala através do teu filho aquilo que o Senhor deseja instruir o nosso coração, Pai amado. Que seja pela tua graça, pelo teu Espírito, que ele ministre nessa noite para a honra e glória do santo nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus e vamos receber o irmão Rogério nessa noite. Obrigado. Saúde, paz, prosperidade, amém? Boa noite a todos. Primeiramente agradecer a Deus, por essa oportunidade, que somente Ele, para nos dar essa rica oportunidade, E quantas vezes a gente procura pessoas, procura situações para a gente poder resolver nossas situações, e a gente às vezes acha que é lá fora que a gente acha, só que somente em Deus que a gente consegue achar o resultado das nossas soluções. Como foi a última canção cantada aqui, e Deus tocou muito, porque eu por muitas vezes, quando estava fora do caminho de Deus, eu particularmente achava que eu estava correto, mas hoje, pela misericórdia de Deus, pela glória, estou aqui, e Deus faz os milagres, Deus é a causa dos impossíveis. Fico muito feliz, muito grato, e Deus sabe por tudo que já tenho passado, e isso aqui hoje para mim é um milagre, E Deus provando que a cada dia Ele vai transformando vidas, amém? Abra sua Bíblia em Eclesiastes 3, 1 ao 15. Domingo passado o líder ali ministrou sobre o tempo, o pastor na RCE ministrou sobre ministérios na igreja. Tudo nessa vida, gente, tem um tempo. Tudo nessa vida é um propósito. Tudo nessa vida conforme a vontade do Senhor. Vamos ler aqui o que diz em Eclesiastes, capítulo 3, do 1 ao 15. Vamos ler todos juntos? Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, há tempo para morrer. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tenho trabalhado naquilo em que trabalha? Tenho visto que o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com que Ele os afligir. Tudo faz formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra de Deus, que fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles que se alegrem e fizerem bem na sua vida. E também que todo homem que coma e beba, goze bem de todo o seu trabalho. Isto é o dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada lhe deve lhe tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. E o que já foi e o que já também já foi. E Deus pede conta do que passou. Amém? O tema de hoje da ministração chama o tempo de Deus. Por que o tempo de Deus? Tudo nessa vida temos um propósito.
Tudo nessa vida temos situações, mas essas situações, gente, elas só acontecem não no nosso tempo, não na nossa hora, somente no tempo de Deus. Nós vivemos uma geração fast food, que quer tudo rápido, tudo para ontem, e as pessoas não sabem esperar e nem querem esperar, ou seja, as pessoas querem que tudo da forma delas, querem tudo seja assim, eu quero isso agora, eu quero ganhar isso, eu quero ganhar isso agora. Só que a graça, gente, vem de Deus, não vem dos homens. São impacientes e preferem viver em busca da satisfação e prazeres momentâneos, de que aguarda por algo melhor, ou seja, mais duradouro. E não pense que essa pressa está relacionada apenas aos assuntos dessa terra. Muitos de nós exigimos que Deus faça nossas vontades, assim que terminamos de orar, ou seja, quantas vezes estamos orando, pedindo algo que Deus faça para nós? Quantas vezes nós olhamos no quarto, pedimos que Deus resolva situações, resolva momentos, resolva algo que você quer. Só que aqui fala, tudo no tempo de Deus. Não basta a gente orar, não basta a gente clamar, a gente tem que orar com fé, porque aquela fé que se entra dentro de você, Deus escuta. E a palavra de Deus diz que aquele que tem fé, ele atende, ele tipo dá o vigor à pessoa, mas não no tempo que ele quer. Imagina, todo mundo jogando na loteria, aí chega segunda-feira, todo mundo ganhou. Isso é o que? É o tempo dos homens. Vai virar o quê? Uma bagunça do mundo todo. Só que Deus, meu amigo, sabe do coração de cada um. A Bíblia conta só que esses defeitos não é exclusividade nossa. Ou seja, vamos em Êxodo 3:1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faz-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a esse Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu. Ou seja, essa passagem fala o quê? Que o povo de Israel naquele tempo, eles não tiveram tempo de esperar. Moisés estava no monte com Deus, Moisés estava no monte buscando, se alimentando da palavra de Deus, para assim depois descer e saciar aquele povo que clamava por Deus. Só que a Bíblia diz que aquele povo, eles foram o quê? Injusto com eles mesmos. Eles não ouviram o que Moisés pediu para eles fazer. O próprio irmão dele estava lá, caiu no pecado, porque o povo chegou nele e falou: o seu irmão sumiu, o seu irmão nos abandonou. A Bíblia conta que o povo de Israel, após atravessar o Mar Vermelho, precisou enfrentar o deserto a chegar à terra prometida. Porém, eles não souberam esperar o tempo de Deus. Por quê? Porque eles queriam a vontade deles. E Deus tirou eles da escravidão há muito tempo que eles estavam no Egito. E mesmo assim, mesmo sem passar fome, sede, eles foram ingratos, não souberam reconhecer que Deus é Deus. Quantas vezes nós estamos em situações, as pessoas estão no ápice da vida, num emprego bom, está bem sucedido na vida, às vezes que aquilo ali para ele é tudo, às vezes aquilo para ele é o Deus deles. Às vezes eles vão nem para a igreja mais. Já estou rico, já tenho isso, já tenho aquilo, vou viver minha vida agora, sabendo que tudo aquilo que ele tem, que tudo aquilo que ele conquistou, foi Deus que deu para ele. O que devemos fazer com o que nós ganhamos? Retribuir para Deus, agradecer a Deus. Devemos sempre reconhecer a quem nos dá. Não é o empregador que te dá, não é seu irmão que te dá. Tudo que você conquista nessa vida, gente, é bênção de Deus. Ninguém ganha nada dos homens, ninguém ganha nada das coisas do mundo.
No entanto, esquecemos que na realidade essa espera é necessária para que as coisas corram como planejado. O que nos traz um ensinamento interessante para a vida. Tudo tem seu tempo, e o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. E ainda que a espera nos cause irritação e nos leve a questionar os planos do Senhor, devemos lembrar que se seguir os seus caminhos e confiar em seus preceitos, não é de fato uma tarefa fácil. Isso aqui fala que seguir o caminho de Deus não é um caminho em caminho assim que não tem nada. Seguir o caminho de Deus é um caminho que tem espinhos, um caminho que tem obstáculos. O que são os obstáculos? As pessoas que estão hoje voltadas para Deus, quantas pessoas no mundo procuram? Frontal, bora ali dar uma voltinha ali. Tem uma festinha ali, ó. Você ir um dia de um culto, um dia de uma programação da igreja. Mas Deus quer um sacrifício seu justo. Deus não quer que você venha para o culto e deixe o melhor lá, não. Ele quer que você sacrifique o melhor a Ele e venha um coração cheio, um coração aberto para louvar a Ele. Mas Deus não nos abandona mesmo durante a tribulação. Ele está conosco ainda que os olhos humanos tenham dificuldade de reconhecer sua presença. Ou seja, Deus é o amor, né? Mesmo que o ser humano tenha dificuldade de reconhecer os seus erros, mesmo ele falando que Deus não é Deus, Deus ainda tem um coração aberto de poder acolher. Deus, Ele tem espaço para todos, mas Ele não vai pegar no seu braço e fazer, você tem que andar aqui. Ele não vai mandar mensagem para você, não vai te falar no seu ouvido. Ele vai te despertar. Ele vai te mostrar caminho. Todo o tempo, meus irmãos, Deus fala conosco. Às vezes nossos olhos não enxergam. Às vezes a gente não vê o que Deus quer para nós. Às vezes Deus faz acontecer situações em nossas vidas para que a gente possa se voltar a Ele. E às vezes as pessoas fazem o quê? Entra aqui e sai ali. Deixa escapar o quê? A graça. Deixa escapar a salvação, não só para ele, para a própria família, porque através dele a família vai ser edificada. Porque primeiro vai o pai, vai a mãe, os filhos, e sucessivamente os parentes vendo a graça, aquela pessoa, como é que aquela pessoa mudou. Que o ser humano é curioso, ele vai saber o quê? De ir à busca. E quando ele vê que o Deus transforma, ele vai o quê? Vai à busca de Deus, para que Deus possa mudar a sua vida. Por meio das Escrituras, o Pai nos orienta a traçar um caminho firmado na fé irrestrita. Afinal, Deus não disse que seria fácil, mas sim que valeria a pena. Assim que resta a cada crente é firmar sua confiança naquele que nunca falha, esperar o grande amor, o tempo de Deus, ser grato pela espera e pela oportunidade de transformar que ela nos oferece. Ou seja, Deus diz que a tarefa não é fácil, mas no final o seu amor durará para sempre dentro de nós. Voltando aqui nesse Êxodo 32:1, o que fez o povo naquele tempo? O povo viu que Moisés não voltava. O povo não soube esperar o tempo de Deus acontecer. Tantas vezes clamaram lá pela libertação, só que Deus libertou ele no tempo que ele queria. E mesmo assim, juntou-se ao redor de Arão e disse, na pressa, porque ele quer que as coisas aconteçam rápido. Para vocês jovens que estão o quê? Iniciando, a paciência é o segredo, a confiança no Senhor é importante, e principalmente se saciar da palavra de Deus. Devemos estar na presença de Deus o tempo todo. Como é que está na presença de Deus? Lendo a palavra. Hoje nós temos o que? A palavra de Deus acessível, não só fisicamente, virtualmente também nós temos os celulares, tablets, computadores. Quando surgiu as redes sociais no tempo, falaram que o quê? Veio para acabar com o mundo.
Só que as redes sociais, gente, ela pode ser usada da forma voltada para Deus. Como? Você vai no YouTube, pesquisa lá a Bíblia Sagrada, você vai achar lá. Os filmes bíblicos você vai achar lá. Você vai no Instagram, uma postagem, que muitas pessoas têm o quê? Milhões, mil seguidores aí. Um versículo você pode postar lá no seu status, WhatsApp, por exemplo. Isso aí, gente, chega em muitas pessoas. Porque a palavra de Deus diz que ela vai, mas ela não volta vazia. A mesma coisa que a gente profere pela boca, você pode preferir pelas redes sociais. É a mesma ferramenta. Devemos usar sim, mas de modo voltado para o Senhor. Vamos agora para Gênesis 3:1-7. Vou mostrar aqui que no início, no princípio de tudo, o homem também não soube esperar o tempo de Deus. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus diz: não comerei de toda a árvore do jardim. Ou seja, Deus disse que eles não poderiam comer. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morreis. Então a semente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo do bem e do mal. E vendo a mulher aquela árvore era boa para se comer e agradar para os olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e conheceram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Ou seja, nessa passagem, Deus tinha o que? Determinado para o homem e para a mulher, que eles poderiam fazer o que queriam naquele jardim. Um jardim que foi criado para eles poderem o que? Cultivar. E nesse jardim o que? Eles trabalhavam dia e não cansavam. Eles plantavam, era só amor e alegria. Naquele instante que eles comeram, o que aconteceu? Os olhos deles se abriram para o mundo. Ou seja, eles viram o que não poderiam ver, viram a maldade, acabaram se vendo, ou seja, viu que estavam nus, já sentiram o que? A vergonha dentro de si, porque fizeram o que? Algo que era contra o coração, contra a vontade de Deus. Vamos aqui em Gênesis 2, 8, 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável, à vista boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Coloca agora Gênesis 2, 15, 17. E tomou o Senhor Deus o homem, e pôs um jardim no Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comereis, certamente morrerás. Volta lá no início desse versículo 2,15. Ou seja, Deus falou com o homem para lavrar e guardar. Ou seja, Deus determinou que ele tinha que cuidar e trabalhar. Ou seja, o tempo pediu só para ele fazer isso. Só que o ser humano foi o que? Induzido pela serpente, pelo mal. Não soube esperar o tempo de Deus. Se tudo isso não tivesse acontecido naquele tempo, hoje estaríamos nesse jardim. Hoje as pessoas estariam usufruindo as maravilhas de Deus que criou naquele tempo.
Pois a desobediência do homem foi tão grande que Deus fez o quê? Expulsou eles do jardim, que a partir desse momento eles tiveram que plantar, suar. A mulher naquele tempo que iria ter parto sem dor, começou a ter dor no parto, e muitas outras coisas aconteciam, porque até o ser humano vivia no meio dos animais. Imagina um leão perto de você e o leão não fazendo nada. Eles viviam assim. E voltando no mundo de hoje, as pessoas têm que saber o tempo, têm que obedecer o propósito que Deus tem na vida de cada um. Às vezes você está no seu serviço, o patrão te bota para você fazer uma situação, você tem que fazer isso, isso, isso. No momento que você começa a fazer isso, isso, isso e mais alguma coisa, você já está atropelando uma determinação. Por mais que seja algo que vai crescer na empresa, mas faça algo que está determinado a vocês. Nunca faça algo que não está determinado a vocês, porque Deus nos pôs nessa terra, gente, para que possamos viver conforme o seu propósito, conforme a sua vontade, para que possamos ser salvos pela sua palavra, porque o homem e a mulher, desde o princípio, tiveram a oportunidade de poder viver face a face com Deus. E por causa do pecado, o mundo já teve muitas turbulências desde aquele tempo, e como vem vivendo hoje, por causa desse pecado. O segundo tópico: o tempo é limitado. Em Eclesiastes 3:11 diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez do princípio até o fim. Ou seja, a humanidade foi limitada pelo tempo devido ao pecado. Ou seja, naquele tempo o ser humano não tinha tempo de viver, vivia até como Deus queria. Devido ao pecado, Deus limitou o nosso tempo na terra, limitou que o homem ia viver 120 anos, e assim estamos até hoje, chegando a viver o limite de 120 anos, como diz Gênesis 6:3, e a média de 78 anos. Ou seja, 78 anos é a média do ser humano na terra, devido ao pecado. Ou seja, a desobediência, gente, a nossa desobediência de não saber aguardar o tempo do Senhor, faz com que a gente perca uma graça, perca uma oportunidade, perca, que Deus possa o quê? Avivar seu coração, como estão vivendo momentos de avivamento. No último dia devocional aqui, para mim foi algo assim maravilhoso. Duas pessoas que foram totalmente usadas por Deus. Eu não lembro o nome não, pastor, mas uma não sabia ler, e nos seus 10 primeiros anos ele usava a imposição das mãos para poder curar as pessoas, para poder levar a palavra. Ou seja, através das mãos ele levava o evangelho. E nisso a mãe dele chamou ele e ensinou ele a ler. E aí ele foi um grande pregador. O outro nasceu praticamente morto. A medicina falou: esse não vive, esse não vive. E assim Deus operou milagre. Ele sobreviveu. Aos 10 anos ele se converteu. A mãe dele aceitou Jesus, ele mesmo pequeno. E nisso seu ministério durou, acho que foi 42 anos, né, pastor, que ele começou seu ministério. E nisso ele foi levando o evangelho para várias pessoas. Ou seja, muitas pessoas viu que ele estava o quê? Operando milagres e falando de Deus. E nisso fez com que ele, o quê? Muitas pessoas vieram atrás dele para poder aprender. E nisso ele espalhou o quê? No mundo todo o evangelho, buscando pessoas, curando pessoas,
Através do quê? Evangelho de Deus. Quantas vezes a gente abre a Bíblia, gente, pela manhã? Quantas vezes a gente pega e conversa com Deus? Às vezes a gente deixa de conversar com Deus para conversar com um amigo, uma situação, sabendo que somente Deus vai resolver aquilo que você quer. Não existe outro caminho, não existe outra solução. Procurem conversar com Deus. Hoje todo mundo, gente, tem um acesso que é a palavra de Deus. Às vezes ela fica lá guardadinha no armáriozinho lá, só esperando. Devemos estar conectados com o Senhor, não só nos cultos, no trabalho, no nosso dia a dia, no nosso pensar. Porque enquanto estamos conectados com Deus, Deus vai fazer que a gente faça o quê? Coisas boas. Imagina se todo dia alguém depositar na sua conta 86 mil reais e que você deveria gastar esse dinheiro até o final do dia, porque o termo de 24 horas desse recurso seria deletado. Ou seja, agora imagina, se tivesse 24 horas para gastar esse dinheiro. Vamos fazer uma conta. Sei que todos aqui têm celulares, né? Digite 86 mil dividido por 24, teremos o quê? 3.600, ou seja, significa que gastar igualmente esse dinheiro, você teria que usar 3.600 reais. Agora divide 3.600 por 60 segundos. Teremos o quê? 60 reais por segundo. Agora divida 60 segundos e você terá o quê? R$1 por segundo. Ou seja, então essa conta que fizemos significa o quê? Essa moeda não é real mais que o tempo. Ou seja, até que o dia que Deus não depositar mais ela por completo, a gente pedir para prestar conta delas, pois Ele te deu para você usar na glória dele. Ou seja, aqui fala o quê? Aqui fala que o que Deus dá, a gente tem que usar o quê? Para Deus. Aqui fala de uma pessoa que pegou o dinheiro e gastou. Todo o tempo nunca nem lembrou de Deus. Deus fala: o que eu te dou, você tem que me devolver. Tem os dízimos. Tudo que a gente ganha, gente, não é que a gente ganhou, é Deus que nos deu. Tudo que Ele nos dá, nós temos que devolver ao Senhor. A palavra diz que o quê? 10%, né? Do que a gente ganha, depende do valor. Teremos que devolver ao Senhor o quê? Como forma de quê? De sacrifício, de gratificação por tudo que Ele tem nos dado, em nome do Senhor. Terceiro, o Senhor detém o controle de quê? De tudo, de todas as coisas. O Senhor que tem o controle das coisas. Em Salmo 37 diz, 37:7: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Ou seja, aqui fala, né? Não fique com raiva. Se tem uma pessoa que vai crescer mais rápido que você, se tem uma pessoa que vai passar de você, não estou falando de dinheiro não, em questão espiritual, em questão profissional, que às vezes a pessoa, ela fica com raiva porque aquela pessoa cresceu. Às vezes é o Espírito Santo, às vezes é Deus que usa aquela pessoa de forma tão sobrenatural que a pessoa nem percebe aonde ela está. Por causa do homem que executa astutos intentos. Ou seja, devemos sempre agradecer a Deus por tudo. Devemos sempre agradecer a Deus aonde estamos. Se a gente está nesse degrau, é porque Deus quer que você esteja aqui. Porque às vezes a pessoa sobe, ela não vê o tempo que sobe, ela não vê como vai chegar lá. Eu particularmente, quando tinha 16 anos, em 96, assinei a carteira de trabalho pela primeira vez. Eu era
auxiliar de campo, auxiliar de topografia naquele tempo. Trabalhava igual um doido. Só que sempre me dediquei ao meu trabalho. E sempre tive uma fé em Deus. E o tempo foi passando. E eu mesmo sem ter feito uma faculdade, uma coisa que eu tenho é o 2º grau. Em 2012, se não me engano, em 2012, na época eu fui promovido, depois fui topógrafo, tudo, mas alcancei um dos maiores cargos numa empresa, mesmo sem ter uma faculdade, que foi ser encarregado geral de obras. É um cargo que, para nível de engenheiro, é um cargo que somente pessoas formadas, pessoas que têm diploma, né, pode alcançar. E naquele tempo eu conversei com um rapaz da empresa, eu falei, não, esse cargo não tem que ter formação? Eu falei, tem. Mas a sua competência, a sua dedicação fez com que você chegasse aí. E nisso o tempo foi passando. Fiquei 8 anos nesse cargo. 8 anos. Até eu sair em 2016 e vim trabalhar no poder público. Na época para mim foi difícil, para mim poder sair de uma coisa que eu tinha que, assim, modo de falar, uma segurança, né? Uma estabilidade no emprego. E pensei muitas vezes, só que meu coração dizia que eu tinha que sair. Porque Deus o quê? Deus tinha algo. Porque eu sei que se eu não tivesse saído naquele tempo, eu não iria ter tempo de poder estar na presença de Deus. Eu tinha certeza que hoje eu não estaria aqui, eu tenho certeza disso. Porque eu sabia do tempo do meu serviço, minha esposa sabe. O tempo meu era um tempo muito corrido e eu era uma pessoa que não tinha divisão entre a vontade de mim e a vontade de Deus. Mas para a glória de Deus, Deus vem me moldado, Deus vem me edificado, e principalmente pelas orações da minha esposa, do pastor e dessa igreja, que Deus alcança os limites. Algo primordial a ser considerado é que tudo está debaixo do controle de Deus. Devemos encontrar conforto em saber que nossa vida foi escrita no livro do Senhor antes de existir, ou seja, antes da gente existir, o nosso nome já estava lá. Jesus, você vai vir para a terra. Este vai vir para a terra. Pacheco, todo mundo já tinha um propósito de quando iria nascer e também de quando vai voltar, que isso é somente Deus que sabe. Tudo que vamos prestar conta a Deus sobre tudo que fizemos, ou seja, em 2 Coríntios 5:10 diz: para todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, que sejam boas e sejam más, ou seja, iremos estar presente de Deus, prestar contas ao Senhor de tudo que nós fazemos aqui nessa terra. Tudo que fazemos, como eu falei, deve ser para a honra e glória do Senhor. Hoje, pela tarde aqui, foi uma coisa espetacular. Tivemos aqui muitas crianças. E a palavra de Deus diz que as crianças são o reino, né? São pessoas puras, de corações bons. E a criança, ela faz o quê? O Espírito Santo vive no lugar. E aquelas crianças estavam aqui, e naquele exato momento 35 crianças, pastor, aceitaram Jesus aqui. 35 crianças vieram aqui na frente reconhecer Jesus como seu único Salvador. Não foi uma pessoa que pegou eles aqui e trouxe aqui, não. Elas vieram porque Deus, porque o Espírito Santo
tocou nelas. Em 2 Pedro 3,8 diz: não se esqueçam disso, amados, pois o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O processo de espera muitas vezes nos traz questionamentos sobre a efetividade de ações de Deus, trazendo para a nossa vida momentos de aflição e tristeza. Apesar da ansiedade ser um sentimento humano comum, ela não faz qualquer sentimento quando confiamos nele. O uso do tempo. Tenham cuidado da maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, para que os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, procurem compreender qual a vontade de Deus, ou seja, em tudo que fizer, procure compreender qual é a vontade do Senhor. Procure compreender o que Deus quer para nossas vidas. Quais são os problemas no uso do tempo? Primeiro, ladrões do tempo. São coisas que nos faz perder nosso tempo de coisas fúteis e que desperdiçam o nosso tempo, ou seja, coisas que você coloca na frente, coisas que você coloca à frente do propósito de Deus. Você quer ir para uma festa, você deixa aquela festa mais importante do que estar na presença de Deus. Você quer ir para um jogo, você deixa aquele jogo que é mais importante do que estar na obra de Deus. Segundo, o mau investimento. Fazer atividades que vão trazer danos à minha vida, ou seja, você investir em coisas que vai destruir a sua vida. Fazer coisas além da sua capacidade. Você comprar coisas que vão fazer com que você se esqueça na presença de Deus, que você pegue aquele vício e fique com ele. Quando usamos mal o nosso tempo, 3 coisas estão em perigo. Primeiro, a nossa alegria, o nosso coração e a nossa alma. Ou seja, a nossa alegria é o que? É estar na presença de Deus. Nosso coração, ele tem que estar sempre aberto para Deus. E a nossa alma, ela tem que estar sempre viva. O coração do problema é o problema do coração. Quando você vai organizar a sua agenda de afazeres, você leva em consideração essas coisas? Ou seja, quando você vai fazer algo, quando você vai planejar algo, você pensa primeiramente o que Deus quer para a sua vida? Você pensa primeiramente o que Deus quer que você faça? Você pensa se aquilo agrada ao Senhor? E por último, o tempo não volta mais. Ou seja, o tempo não volta mais. E em Eclesiastes 3,14 diz que sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temem diante dele. Cada segundo do tempo é precioso e não deve ser desperdiçado. Devemos aproveitar, porque os dias são maus. Quantos já tentamos dar uma ajudinha a Deus? Ou seja, quando nós tentamos dar uma ajudinha, ou seja, fazer coisas do nosso agrado. Então, mesmo que a situação pareça estar extrema urgência, devemos esperar o tempo de Deus e aguardar até que Ele fale conosco e nos dê uma direção. Caso contrário, podemos pecar e não ouvir mais a sua voz. Ou seja, naquele tempo, Abraão, Moisés, muitos grandes líderes, eles conversavam com Deus. E o maior medo deles é o quê? Não ouvir a voz do Senhor. Porque eles sabendo que se eles não andassem naquela retidão, Deus não iria falar com eles. Como aconteceu com Adão e Eva, eles estavam com medo. Até que um dia Deus voltou a falar com eles, porque eles clamaram. Hoje Deus não fala conosco para a gente ouvir, mas Ele fala conosco espiritualmente. Ele fala conosco no seu agir. Hoje Deus fala conosco nessas canções. Ele vem falando conosco através da palavra.
tocando em corações para que possamos viver em retidão. Devemos andar, gente, os caminhos do Senhor. Quando Jesus apareceu no alto mar para os discípulos acharam que era um fantasma naquele tempo. Naquele tempo, Pedro avistou Jesus e ele falou: quer ir até seu encontro. Jesus falou: venha. E ele foi. Deu 1, 2, não sei quantos passos que ele deu, mas no momento que ele deixou de olhar para Deus, ele afundou. Voltando para a vida de hoje, quando estamos com olhos fixos no Senhor, nós jamais vamos cair, nós jamais vamos sair da retidão de Deus. Mas no momento que você deixa de olhar nos olhos de Deus, deixe de sentir a presença de Deus, com certeza, gente, nós vamos sair desse caminho e andar fora da presença de Deus. Conclusão: Eclesiastes 3,15 diz: o que já foi e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. Ou seja, somente Deus que é o dono do tempo e não nós. Somente Deus sabe o dia que iremos voltar para a glória dele. Somente Deus sabe o dia que podemos saber que concluímos a nossa missão na terra. E para finalizar, vou falar aqui um versículo de pessoas que sim esperaram o tempo de Deus. Coloque em Atos 1, 4 e 9. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Ou seja, Deus pediu para os seus apóstolos não sair de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo a Israel? E disse-lhes: não vos pertenceis saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu propósito, o próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e se quereis testemunhar tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem recebeu, ocultando a seus olhos. Ou seja, aqui Jesus determinou que eles aguardassem Jerusalém, até que se cumprisse o quê? O tempo de Deus na vida deles, não o tempo deles. Os apóstolos caminharam com Jesus muitos anos. Jesus vinha fazendo milagres, vinha fazendo maravilhas. Tem uma passagem que está em Mateus 17, 15 ao 19, diz assim: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois às vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Trouxe os teus discípulos e não puderam curar. Ou seja, trouxe os apóstolos. Os apóstolos não curaram aquela criança. E Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Traz o menino aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. Desde aquela hora que o menino sarou. E os discípulos aproximaram de Jesus, em particular, e disseram: por que não podemos expulsá-lo? Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em virtude vos digo que, se tivesse fé como um grão de mostarda, dareis a esse monte para sair daqui e lhe passar, não será impossível. Ou seja, os apóstolos caminharam com Jesus o tempo todo.
O tempo todo eles andavam com Jesus. Só que o tempo todo, às vezes, eles não observavam o que Jesus fazia naquele tempo. Jesus todo o tempo jejuava e orava. O que faltou para aqueles apóstolos? A fé. E mesmo andando com Cristo, eles não tinham a fé avivada. Mas Deus, um coração bondoso, manteve-os com eles na caminhada. E vamos para Atos 1, 4 e 9. E estando com eles, determinou-lhes que não se Atos 2, 1, 4, desculpa. 2, 1, 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e as quais pousaram sobre cada um deles. E que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ou seja, eles foram cheios do Espírito Santo. Por quê? Eles souberam aguardar o tempo de Deus. Agora imagine se eles tivessem saído daquele lugar, se eles tivessem ido para outra cidade, eles não tinham recebido a graça, o que Deus tinha para a vida deles. E venho aqui concluir, agradecer muito a Deus por tudo que Ele tem feito. Muitas dificuldades passamos, muitas situações, e uma coisa eu vou dizer para cada um de vocês: mantenha a fé, mantenha o coração em Deus, mantenha o coração conectado com o Senhor. Eu sou muito grato por ter uma oportunidade como essa, muito grato, muito feliz. E como falei no acamp, está sendo um sonho realizado por mim, um sonho realizado por Deus, porque Deus faz milagres, o Deus do impossível. Sei que quem acompanhou minha vida, acompanhou meus momentos, sabe que eu não podia nem estar aqui hoje por situações que eu já passei. Tive situações dias atrás que quase eu e minha família quase veio a óbito por imprudência do ser humano. Mas Deus é misericordioso e diz: esse meu filho não vai agora, porque o propósito dele vai ser cumprido na terra conforme a minha vontade. Eu fico grato por essa igreja, fico grato pelas pessoas que buscam a Deus o tempo todo, pessoas que louvam a Deus buscando estar na retidão. Por isso, meus amados irmãos, lembre-se, o tempo não é nosso, o tempo não é do mundo, o tempo é de Deus. Lembre-se que tudo que fizeres aqui na terra, iremos prestar conta ao Senhor. Que tudo que fizemos, até em pensamentos, iremos prestar conta em Deus. Porque até em pensamentos a gente peca, até nos pensamentos nós devemos nos cuidar, porque não existe outro caminho, não existe outra estrada que não foi a estrada de Jesus. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe aos nossos pastores, que Deus abençoe o líder Eli, a líder Ed do grupo de jovens. Deus abençoe esses jovens, que a cada dia vocês sejam avivados, que vocês venham para o culto para sentir a presença de Deus, que você venha para o culto não por vir sentar nessa cadeira, que você venha para o culto porque você tem que vir, porque para o pastor te ver, para o líder te ver, você tem que vir para o culto, você conectar seu coração com Deus.
Fique com Deus. Meu muito obrigado. Que Deus seja louvado em nome de Jesus.